Sabe, considerando o quão culturalmente importante a franquia de jogos Dragon Quest é pro Japão, é estranha a pouca presença dela em anime. Ah, claro, existe o ocasional filme ou a ocasional série adaptando o mangá da Jump, ou duas, mas ainda é bem menos do que franquias bem menores têm. Acho que o formato de RPG japonês não casa tão bem com a animação quanto as pessoas gostam de acreditar. E na verdade, esse é um dos aspectos que mais me chamou a atenção no primeiro anime de Dragon Quest a ser produzido, que eu descobri um tempinho atrás. Dragon Quest, a lenda do herói Abel. Que na verdade era só conhecido como Dragon Quest na época de exibição, ele só ganhou esse subtítulo depois, para diferenciar dos outros Dragon Quests. Ah, e ele é de 1989. Dragon Quest Abel, como eu vou abreviar daqui pra frente, é uma aventura extremamente direta de RPG, sem grandes desvios ou inovações. Ele foi produzido pelo estúdio Comet e escrito por Takashi Yamada, o cara que escreveu todos os Ojamajo Doremis, e dirigido por, dentre outros caras, o lendário Rintaro. Com esse pedigree todo, daria pra esperar que a série fosse incrível, mas... eu vou deixar logo adiantado que eu não achei ela grande coisa. Não é péssima, nem ofensiva, nem nada assim, é só bem medíocre. E é bom dizer logo isso, porque vai afetar o meu tom nos próximos minutos do vídeo. Dito isso, veja até o fim, talvez minha opinião final te surpreenda. Nossa, isso foi tão clickbait da minha parte. A história se passa no mundo Dragon Questesco de Dragon Quest III, mas relaxa, a história em si não tem nenhuma relação. Em um vilarejo pacato, onde vivem pessoas pacatas. Dentre essas pessoas pacatas estão Abel e Tiara, dois amigos de infância que estão lá curtindo a vida e tal, até que um dia a nave... de um ser conhecido como Baramus, o Rei Demônio, aparece para sequestrar a Tiara. O motivo do sequestro é porque ela é a Sábia do Orbe Vermelho, uma figura lendária capaz de usar sua joia lendária para libertar um dragão lendário, e o Baramus quer beber o sangue desse dragão para adquirir imortalidade, e com essa imortalidade, passar a eternidade apodrecendo as águas do planeta, exterminando a vida dos humanos e animais e estendendo a dele e de seus demônios joias. Eles são joias porque aí as lutas não ficam tão violentas, temos que pensar nas crianças. Felizmente, Abel é o Sábio do Orbe Azul, uma figura lendária capaz de usar sua joia lendária para selar o dragão lendário depois que a outra figura lendária o liberta. E na verdade já estava profetizado que ele teria que se tornar um herói, viajar por aí, ficar mais forte, derrotar Baramus e desvendar o mistério das joias para salvar o mundo. E ele parte uma jornada para fazer justamente isso. Sabe, além de resgatar a Tiara, obviamente. Eles são amigos de infância, é claro que eles vão se pegar no final. Vamos começar falando dos nossos intrépidos heróis. Obviamente, o Abel é o herói principal. Ele é um herói admirável, gosta de justiça e protege os amigos e tal, mas não é um personagem super interessante. Não tem muita coisa que diferencie ele de tantos outros heróis de RPGs. Isso não é necessariamente um problema, eu gosto de muitos desses RPGs com heróis básicos, mas a história não faz nada de muito interessante com ele. O mais perto que chega disso é mais pro final dela, quando revelam totalmente do nada que ele tem um pai desaparecido, de que ele sente tanta falta. Convenientemente, ao mesmo tempo que Baramus envia um misterioso humano mascarado para matar o herói da bolinha azul. Quem será ele? Infelizmente, esse drama não é muito explorado, e só dura o suficiente pro pai do Abel se sacrificar para proteger ele uns 2 episódios depois, após trocar menos de 5 palavras com o filho. E daí ele é mais ou menos esquecido, só ocasionalmente sendo mencionado quando a história precisa listar os motivos para os heróis lutarem. Bem, mas geralmente quem brilha mesmo nos RPGs japoneses são os outros membros da party, então vamos a eles. O primeiro é Mokomoko, um amigo de infância do Abel e da Tiara que é forçado a acompanhar o Abel empunhando este enorme porrete para pagar dívidas da família. Eu acho. Nunca é mencionado de novo depois dos primeiros episódios, então talvez seja uma piada, enfim, não é importante. Ele é o reclamão da equipe, e essa é a função dele: reclamar sobre planos, reclamar sobre lutas, reclamar sobre ter que andar, reclamar sobre outros personagens. E ocasionalmente ele é alvo de umas piadas de gordo que não fazem o menor sentido, porque ele é claramente parrudo. Enfim, ele não tem nenhum arco de personagem, nem backstory interessante, nem nada assim. Próximo. Em seguida temos o Mago Yanak, um poderoso feiticeiro de passado desconhecido. A função dele é basicamente derrubar inimigos que usam magia, porque pela lei desse anime, o Abel e os outros não podem fazer isso. E a única característica de personagem dele é que ele é o personagem pervertido obrigatório, um arquétipo que eu odeio muito, então podem apostar que eu não gosto muito dele. Ainda mais porque o principal alvo da escrutice dele é o único membro da party de quem eu realmente gostei. A quarta e última integrante, mais ou menos, Daisy. Daisy é uma caçadora de recompensas extremamente gananciosa e extremamente habilidosa. Por boa parte da história, ela é mais forte que o Abel, e nunca deixa de ser a integrante mais útil em batalha além dele.
protagonismo é um saco. Ela é sarcástica, brigona e irritadiça, mas também muito inteligente e pé no chão. Ela tem as melhores cenas, as melhores falas e é simplesmente divertidíssima de assistir. E como bônus, é a única pessoa da equipe que tem uma backstory interessante e um arco de personagem. O lance dela é que ela viaja pelo mundo em busca de seu irmão mais novo, que foi vendido como escravo quando os dois eram bem pequenos. Na verdade, isso permite até uma sutil interpretação do amor dela por dinheiro. É bem provável que ela estivesse juntando ele para comprar a liberdade do irmão quando o encontrasse. Pois é, ela tem camadas. A conclusão desse arco se dá bem no finalzinho do anime, quando um jovem de testa enorme se infiltra na equipe da Tiara pós-fuga, eu chego já nessa parte, para capturá-la e, sim, claro que é o tal irmão. Ele foi acolhido por um dos generais de Baramos, perdeu suas memórias e agora age como serviçal dos demônios, acreditando que eles têm amor genuíno por ele e tal. Não é uma história muito original, mas tem um ótimo potencial dramático, que... assim como o negócio do pai do Abel, é meio desperdiçado porque a coisa toda é resolvida de um jeito meio anticlimático. Em poucos minutos de animação, os irmãos se reúnem, brigam um pouco e no final ele recupera as memórias e se sacrifica pra salvar a vida dela. Sim, de novo. Eu disse, esse anime não é muito original. Mais ou menos na metade da série, a Tiara e seu assistente demônio trapalhão Dodonga também se juntam à equipe após eventos. E esses eventos são o motivo pelo qual eu gostei bastante dela na primeira metade da série. Ao invés de ficar esperando o Abel salvá-la, ela usou de sua própria inteligência para manipular os demônios e fugir da nave do Baramos, sem nenhuma ajuda da trupe do Abel. De todos os aspectos do enredo de Dragon Quest Abel, esse é o que eu achei mais ambicioso e diferente, e eu adorei! Só que, infelizmente, depois disso, a Tiara tem um papel bem menos ativo na história, o que é uma pena. Ela é uma inventora, seria interessante se ela criasse coisas que ajudassem ela a ser útil em batalhas, mas... não, ela só meio que vira o coração do grupo, e o coração do grupo é sempre uma função bem chata. Pena, mas ainda assim dá pra admirar aquela primeira metade. Eu passei todo esse tempo falando dos personagens porque realmente não tem muito a ser dito sobre a história em si. Ela é super fiel à estrutura de um RPG clássico, e eu não digo isso como uma coisa muito boa, porque basicamente isso se resume a ir de cidade A a cidade B, pegar item C, que abre acesso à ilha D, onde encontra um reino E, que oferece escudo F para passar por floresta G e assim por diante. Não acontece muita coisa de substância durante esses acontecimentos. Por exemplo, tem esse pedaço em que a turma esbarra com uma princesa que fugiu de seu castelo porque um demônio assumiu o lugar do pai dela e ninguém notou. Clichê, mas tem potencial pra ser bom. Só que não é, porque é uma linha reta ao objetivo. A princesa não interage muito com a turma do Abel, não revela nada de interessante sobre ela mesma ou sobre a família real, não tem um diferencial de personalidade. O evento acontece, Abel adquire seu novo item-chave e seguimos para o próximo, e a princesa é esquecida por todos, incluindo nós. Esse é o tipo de estrutura que funcionaria bem melhor num jogo, porque em um jogo você controla o ritmo da aventura e pode fazer missões secundárias e explorar se você quiser, diferente do que este anime faz. Em outras palavras, seria legal se tivessem mais acontecimentos chocantes ou mais conflitos duradouros durante a aventura. A gente não nota, mas essas coisas nos ajudam a sentir que a viagem faz diferença, que a rota tomada e as pessoas encontradas não foram só utilitárias. Aqui, elas são bem utilitárias. Eu também não tenho muita coisa pra falar sobre os vilões. Do começo ao fim, eles são bem padrão. Pense nos vilões de Zillion, só que sem aquele debate surpresa sobre aborto no final da série. Aqui, a única coisa que o final do anime nos dá é... sim, era tudo uma mensagem ambientalista o tempo todo! A animação é oscilante. Tem sequências muito bonitas e fluidas em um episódio, que são seguidas por animação composta só por quadros-chave no seguinte. Mas de resto, ele é bem atraente. Eu gosto muito dos designs de personagem, sinto que o designer de personagem do anime, Hiroshi Kanazawa, emulou bem o senso estético de Akira Toriyama, que foi o designer dos jogos, e o traço do Toriyama em si sempre combinou bem com a animação. O anime também é bem colorido e bem marcante. Já a trilha sonora eu achei meio fraca no geral. Ela usa rearranjos das lindas trilhas dos jogos compostas por aquele escroto do Koichi Sugiyama, mas não são rearranjos muito bons. E por fim, o elenco de voz é bem forte, contando com vários dubladores famosos da época. O próprio Abel é dublado pelo lendário Toru Furuya. Ignorando a música e os episódios com animação menos forte, é um anime bem polido. E com tudo isso dito, deve parecer que eu odiei o anime. E...
Bom, vou admitir que tiveram pedaços dele que pareciam infinitos de tão chatos, e teve muito potencial desperdiçado que me frustrou, mas, no geral, eu me diverti pra caramba vendo Dragon Quest Abel. Não, é sério, porque Dragon Quest Abel é um tipo de anime que não existe mais. Não porque ele é colorido, não porque ele é uma aventura medieval não isekai, mas no sentido dele não ter absolutamente nenhuma pretensão. Ele não quer desafiar nenhum clichê, não quer subverter expectativas, não quer revolucionar os padrões desse tipo de história. Lembrando que Dragon Quest ainda estava em sua infância na época, então isso é compreensível. Ele realmente só quer contar uma história de um bando de heróis se unindo para matar um rei demônio e salvar o mundo. Isso é totalmente inviável hoje em dia. Histórias de aventura medieval precisam de um hook, de um diferencial para justificar sua existência. Ser um remake de um clássico ou estrelar um herói não convencional. Só uma aventura RPG por aventura RPG não existe mais. O que fez o anime ser bem refrescante pra mim neste momento da minha vida. Ao meu ver, não é um bom anime. Não é um clássico da animação japonesa nem nada assim. Ainda mais saindo no mesmo ano que Pet Labor e Dragon Ball Z. Ele é bem fraco, mas é um fraco que bate totalmente com coisas de que eu gosto. Então, eu assisti o anime sorrindo do começo ao fim. E com base nisso, acho que você pode julgar se ele é pra você ou não. E eu não sei como fechar esse vídeo direito, então vamos logo pro... Bem, eu não mencionei no texto principal, mas claro que o anime tem vários elementos marca registrada de Dragon Quest. Tanto o Abel quanto a Tiara têm slimes próprios, um azul e um rosa pra deixar bem claro qual é sabor mentol e qual é sabor morango, e os dois no final do anime até se fundem pra formar um slime maior, que nem nos jogos. Além disso, claro que as magias do Yanaki são as várias magias do jogo, e a espada favorita da Daisy, que ela compra na metade do anime e que usa até o final dele, é a famosa Espada Falcão, que permite ao usuário atacar 2 vezes. Claro que no anime ela não ataca 2 vezes, ela é só bem leve. Ah, e o Metal Slime aparece também numa cena cômica com o Mokomoko. Já quanto a referências a Dragon Quest 3, eu pessoalmente não captei muita coisa, porque não lembro de nada do jogo. E olha que foi um dos poucos jogos da série que eu zerei. Mas sei que algumas cidades são dele, e o vilão Baramus tem uma relação meio nebulosa com Zoma, que é o último chefão do jogo. O anime saiu após o lançamento do Dragon Quest 3 e antes do lançamento do Dragon Quest 4, mas o 4 foi lançado ali perto do final do anime, e no último episódio, Alina e Kirill, 2 personagens jogáveis do 4, fazem uma rápida aparição. Sinergia de brand. Sempre que esse anime é mencionado perto de um gringo, a primeira coisa que ele faz é mencionar que ele teve uma dublagem americana pouco conhecida na época. Lançada sob o título Dragon Warrior, que era o título oficial da série nos Estados Unidos naquela época, ela foi uma produção da Saban, e era bem sabanesca, como se deve imaginar, com todos os cortes e diálogos reescritos que se espera com isso. Ela só durou 13 episódios antes de ser cancelada, porque o Toriyama soltou aquele processinho por não terem acreditado ele com o design dos personagens. Bom, pelo menos isso é o que dizem por aí. Já imaginou se isso não tivesse acontecido e a gente recebesse essa versão? Sabe como o objetivo final da aventura desse anime é um dragão? Bom, na verdade, isso é bem raro nessa série. Sim, numa franquia chamada Dragon Quest. É bem raro dragões serem importantes. Engraçado isso, né? Senhor Piccolo, por que me salvou? Você foi o único que falou comigo como um amigo sincero.